achou e diga amém? Amém. Glória a Deus. Vai dizer assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o Senhor Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está onde? Entre vós. Vamos repetir essa última frase? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? Quantos louvam pela palavra do Senhor Jesus? Glória a Deus. Irmãos, o tema é reino de Deus. É uma palavra temática e o Senhor colocou no meu coração esse tema porque vivemos numa geração onde todos nós esquecemos da essência. Na verdade, é cultura. Falamos de bênçãos, de vitórias, mas esquecemos do que mais Jesus falou nessa terra. E o que mais Jesus falou nessa terra? Reino de Deus. Foi o que mais Jesus falou. E o primeiro ponto aqui que eu abordei é como que a gente entende o que é o reino de Deus. Primeiro, entender o que não é o reino de Deus. Bom, o que não seria o reino de Deus? Em Atos, capítulo 17, versículo 24, vai falar que Deus não habita em templos feitos pelo quê, irmãos? A missionária Rosinha muito bem falou aqui que tem um povo barulhento que vai para a glória, mas a coluna, a igreja vai ficar aqui. Essa estrutura vai ficar. Só que nós, os salvos, seremos arrebatados. Essa é a esperança do crente. Só que o que não é o reino de Deus? Acreditarmos que Deus só habita dentro de um templo. Se não a mulher samaritana, o que Jesus falou para a mulher samaritana? Olha só, a mulher estava em dúvida, qual é o templo que eu devo adorar? É aquele lá ou aquele cá? Jesus falou, mulher, agora o negócio é o seguinte: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Seja em casa, seja no trabalho, mas seja aqui, ó, na eclésia, na igreja, na reunião dos santos. Então, primeiro ponto para a gente entender: Jesus Cristo estava sendo interrogado. Veja que não é uma simples pergunta dos fariseus. O interrogatório é quando alguém quer tirar alguma coisa e pegar de surpresa quem está sendo perguntado. Maliciosa, capciosa. Então, os fariseus, pensando que Jesus não iria responder, ficaram pasmados de Jesus. Você é rei, né? Tá bom. Que reino é esse que eu não estou vendo você com coroa aqui? Que reino é esse? É um reino invisível? É. Então, o primeiro ponto para a gente entender, irmãos: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Meu Deus! Tem uma igreja mais lotada ali, tem um cantor famoso lá, tem um pregador famoso acolá, mas Deus está falando, olha só, o reino de Deus já está aqui e vocês nem perceberam. O reino de Deus está dentro de vós. Está no teu coração. Aleluia! Mas é interessante nós frisarmos que esse reino tem um rei. E esse rei, quem sabe aí, é o Senhor Jesus. Sendo que o que nós precisamos pegar aqui firmes é que toda palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, fala de Cristo Jesus. Ou seja, Jesus Cristo é o centro das Escrituras Sagradas, para entendermos o reino. Então, para a gente entender o reino mais a fundo, já sabemos que está no nosso coração, está dentro de vós, precisamos entender que a centralidade do Evangelho é Jesus Cristo. E nós vemos isso em toda a palavra, em toda a Bíblia. Por exemplo, Adão, um filho perfeito, amado, que conversava com Deus. Só que existe um Adão muito melhor e maior, que foi um filho amado e perfeito, só que esse jamais pecou. Esse, aliás, derramou seu sangue puro para que nós estivéssemos aqui adorando a Ele. Aleluia. E quando a gente vai no Antigo Testamento, tem Adão, por exemplo, tem José. O José, ele foi traído por quem? Pelos seus irmãos.
E ele foi traído, sabe pelo quê? Por moedas também. Ele foi vendido como escravo, pisoteado, abarrotado, sem perspectiva de nada. Pois eu falo para os irmãos aqui, existe um José muito maior e muito melhor, que também foi traído pelos seus irmãos, também foi traído por 30 moedas. Só que esse José jamais pecou, e esse José também está à destra, porque o terreno ficou à destra. Só que esse José é perfeito e está à destra do Pai. Então, para entender o reino de Deus, temos que entender que Jesus Cristo tem toda a palavra. Por exemplo, mais um aí, por exemplo, Samuel. Estou pregando sobre o Lucas aqui, tem que falar um pouco de Samuel também. O Samuel, por exemplo, Samuel tinha 3 ofícios, que era muito complicado no Antigo Testamento. Ele tinha até um cargo público, que ele era juiz. O Samuel, ele era juiz, ele era sacerdote e era mais o quê? Profeta. Só que a gente lê a história de Samuel e quando a gente quer entender o reino de Deus e a gente quer entender esse Cristo Jesus, a gente tem que olhar com a ótica cristocêntrica. Quando nós vemos o Samuel, que tem 3 cargos aí, primeiro, ele é juiz. Só que existe um Samuel muito maior e muito melhor. Esse Samuel, ele vai vir nos fins dos tempos para arrebatar a sua igreja, buscar a noiva lavada e remida como justo juiz. Aleluia! Esse é o verdadeiro Samuel, que jamais pecou. Só que o Samuel também, ele era profeta. Só que houve um profeta aqui na terra muito maior e muito melhor. E esse profeta se chama Cristo Jesus de Nazaré, que jamais pecou e foi ali o precursor de todas as profecias. Está faltando mais um aí, eu quero sacerdote. Em Hebreus vai falar que Cristo, só um minutinho, parênteses aqui. O sumo sacerdote na época, tinha um sacerdote, mas para entrar depois da cortina lá, era só o sumo, certo, pastor? Era só o sumo. Só o sumo sacerdote podia estar lá. Só que Hebreus vai falar que Cristo Jesus, ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Mas não é porque ele passou de um paninho para lá, é porque ele foi o primeiro a rasgar os céus de glória e está sentado à destra do Pai. Esse é o verdadeiro sumo sacerdote, aquele que vive, que é e que há de vir. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o verdadeiro sumo sacerdote. Cristo em toda a escritura. Por exemplo, só mais uma aqui, a rainha Esther, por exemplo. A Esther, antes de se chamar Esther, ela era uma jovenzinha chamada Hadassa. Participou de uma espécie ali de Miss Universo ali, da época ali. E ela foi ali concedida ali e tal, ficou junto com o rei. Depois o nome dela mudou. Virou Esther. Só que eu venho dizer para os irmãos que existe uma Esther. Sabe o que significa Esther? Estrela. Meu Deus, que profundo. Só que existe uma verdadeira Esther. Na verdade, uma verdadeira estrela. A estrela da manhã. A raiz de Davi. Aquele que jamais pecou. Aquele que se entregou por amor de todos nós. Oh, aleluia. Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro. Ele é fiel, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, que presença. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo em todas as escrituras. Em todos os pontos. Pegue um personagem e imagine Jesus que vai dar certo. Glória a Deus. Pegue um personagem, é Cristo nas escrituras. Porque em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 20, lá fala que o Cordeiro de Deus, ele derramou o seu sangue ainda antes do haja luz, antes da fundação do mundo. Ou seja, tudo é por meio dele, como diz em Colossenses. Tudo é para ele, tudo foi
criado por Ele, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele e por meio dele. Aleluia! É o sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Vivia. E para a gente já ir ali para o terceiro ponto, é importante entender, a gente está falando do reino de Deus. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus está entre vós. E para entendermos quem está dentro de nós, que é o Espírito Santo, precisamos entender que Cristo Jesus é o centro de tudo. Senão não dá certo. Só que os irmãos aí vão comigo abrir a Bíblia agora um pouquinho. Quem vai aí? Dá amém, fala amém. Então, vamos juntos. Em Apocalipse, abra comigo, vamos abrir. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo, deixa eu ver aqui, versículo de número 5. Apocalipse 17. Olha que interessante, irmãos. Estamos falando do reino de Deus. Capítulo 17 de Apocalipse, lá na altura, vamos ler o versículo 4. Vai dizer assim: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão o que? O que tem ela na mão? Um cálice de ouro. Preste atenção. Cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Aí o 5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Olha o 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Amém. O que eu li agora, Apocalipse, a gente está falando do reino de Deus? Porque se os irmãos perceberem, aqui há uma espécie de imitação. Porque em Apocalipse é quando fala do fim dos tempos. E a Babilônia já foi destruída. Por exemplo, a Babilônia hoje não existe mais no endereço. Então, em Apocalipse, a Babilônia aqui não é uma Babilônia do GPS que você bota lá que você vai encontrar. É uma Babilônia espiritual, que é perigosa. E olha que interessante. Olha, aqui em Apocalipse fala de uma mulher prostituta. Como é que a igreja do Senhor é conhecida mesmo? Como uma noiva. Olha o contrário aí, já começando. Uma noiva. A igreja de Cristo é noiva de Cristo. Uma noiva adornada, uma noiva bela. É a igreja de Jesus Cristo. Só que aqui tem um contrário disso. Tem uma mulher, que também pode ser noiva, só que é uma prostituta. Olha só. E descendo mais, essa mulher, ela está na sua testa escrito a Babilônia. Só que é uma marca na testa. Só que os salvos em Cristo, eles têm a marca de quem? A marca de Cristo. Então você já vê mais outro antônimo aí, outra diferença, um lado mau do negócio. Tem um lado do reino de Deus e um lado oposto. Vamos buscar mais um aqui, deixa eu ver. Apocalipse 17.